شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Caros irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Neste abençoado dia vamos falar sobre algumas das regras do jejum, continuando na nossa sexta aula. E hoje vamos falar de como repor o jejum, de como pagar a penalidade de jejum de quem violou o jejum propositalmente e de quem deverá substituir por alimento, o dia não jejuado. A primeira delas, a reposição do jejum. O que significa repor o jejum? Repor dias iguais, na prática do jejum, fora do mês de Ramadã, para aqueles que realmente perderam alguns dias do mês de Ramadã. Qual é a regra respectiva à reposição do jejum? É obrigatória. Toda pessoa que realmente tiver algum tipo de desculpa para não jejuar, deverá repor depois do mês de Ramadã. Allah disse no Surat Al-Baqarah, o versículo 185, quem estiver doente ou estiver viajando, deverá repor outros dias fora do mês de Ramadã. E nós podemos recorrer à tradução fidedigna desses versículos em português, numa tradução do Alcorão. Entre as coisas que realmente exigem a reposição do jejum do mês de Ramadã, sendo ele com motivo ou sem motivo, ou sendo ele feito de uma forma, digamos assim, necessária ou de uma forma proposital, vamos citar essas razões. Primeiro delas, a doença. Se a pessoa estiver doente e essa doença debilita ele, ou o jejum torna-se a pessoa mais débil ou mais debilitada durante o mês de Ramadã, nesta ocasião, ele deverá substituir esses dias, quebrar o jejum nesse dia de Ramadã e substituir por outros dias fora do mês de Ramadã. A segunda razão, que é considerado por motivo razoável, a viagem. Então, se a pessoa viajar uma distância acima de 81 quilômetros, ele poderá simplesmente quebrar o jejum. Isto é, não precisa jejuar e deverá repor depois do mês de Ramadã. O terceiro motivo pelo qual as pessoas têm motivo para a quebra de jejum refere-se às mulheres quando estiverem no período menstrual ou pós-parto. Então, elas não devem jejuar, e se jejuarem também estão praticando um ato de pecado. Não devem jejuar, porque elas estão perdendo sangue e precisam repor isso, então não devem jejuar e deverão repor os dias fora do mês de Ramadã. E a quarta razão seria a gravidez e a amamentação. Alguns dos sábios dão mais detalhes sobre isso, mas uma vez que a mulher está grávida e o jejum possa causar danos à mesma, então ela pode quebrar simplesmente o jejum e repor em outros dias, segundo alguns sábios, ou pagar o alimento, segundo outros sábios. E o alimento nós já especificamos, que são 2 refeições que satisfazem uma pessoa necessitada durante o mês de jejum ou até fora do mês de jejum. Então, e se a mulher achar ou acreditar que o jejum vai diminuir o leite materno, e nessa ocasião ela poderá também quebrar o jejum e repor os dias não jejuados fora do mês
de Ramadã, ou, segundo alguns sábios, ela apenas alimenta pelo dia não jejuado. E também, se a pessoa não cumprir uma das exigências obrigatórias durante o jejum, por exemplo, não intencionou jejuar, né? Propositalmente diz, não quero mais jejuar. Então, ele, né, interrompeu a sua intenção de continuar no jejum e, nessa ocasião, ele deverá repor esse dia não jejuado. Como se dá a penalidade do jejum? O significado da penalidade significa a kafara, a reposição com essa penalidade, ela torna-se obrigatória por uma determinação de Allah subhanahu wa ta'ala, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em relação ao jejum, né, seria ou libertar um escravo, que hoje praticamente isso não existe, e se não conseguir, deverá jejuar 60 dias por cada dia não jejuado propositalmente, e se não conseguir, deverá alimentar 60 pessoas necessitadas, né? Mais ou menos umas 2 refeições por dia, né? Então, esse é necessário, esse tipo de penalidade para quem quebra o jejum propositalmente. Mas quando se torna essa penalidade obrigatória, né? Ou quando a pessoa come, ou quando a pessoa bebe, ou quando a pessoa mantém relação sexual durante o dia em que se pratica o jejum, não à noite depois da quebra de jejum. A primeira delas, comer e beber, né? De uma forma proposital, sabendo da sua proibição, da sua ilicitude, né? Ele deverá fazer essa penalidade, né? Além de repor os dias não jejuados. Vamos supor, ele quebrou propositalmente o jejum de um dia de Ramadã, então tem que repor esse dia, além da penalidade, quer dizer, libertar um escravo, ou a jejuar 60 dias, ou alimentar 60 pessoas necessitadas, né? O segundo ponto é a relação sexual, manter a relação sexual durante a prática de jejum. Se o homem fizer isso, ele deverá realmente repor o jejum, além dessa penalidade. E quanto à sua cônjuge, a sua esposa, se ela for forçada a fazer isso, ela só repor aquele dia. Porém, não tem penalidade. Agora, se ela aceitou isso e ela, né, com livre espontânea vontade, teve essa relação com ele, a penalidade é a mesma. Repor o dia e pagar essa penalidade, né? Em caso de várias penalidades, etc., foram repetidas, né, antes do início dessa reposição dessa penalidade, não precisa repetir as penalidades. Vamos supor que ele quebrou o jejum durante vários meses de Ramadã propositalmente, então basta ele fazer essa reposição uma única vez. Tem que repor os dias não jejuados e cumprir essa penalidade uma única vez. Então, basta fazer ou libertar um escravo, ou jejuar 60 dias, ou alimentar uma pessoa necessitada. Existe uma substituição de jejum, no caso do jejum voluntário, por exemplo, né? Nessa ocasião, uma pequena reposição apenas. Essa reposição alimentar, como em casos de pessoas doentes, que é uma doença permanente, pessoas idosas, né, que têm idade avançada, não suportariam o jejum, mulheres que repetidamente engravidam, então não jejuam durante o mês de Ramadã, ou estão amamentando consecutivamente, não conseguem fazer o jejum do mês de Ramadã, teremos que alimentar uma pessoa necessitada por cada dia não jejuado. Porém, as pessoas que têm doenças que não são doenças permanentes, está sob tratamento, pode quebrar o jejum durante os dias do tratamento, se ele não puder realmente substituir o horário da administração de medicamento para a noite ou de madrugada, e nessa ocasião deverá quebrar o jejum e repor somente os dias sem pagamento de
alimentação, a não ser que passa outro Ramadã e ele não repousa, e nessa ocasião ele volta a repor os dias e também pagar um alimento, e que nós falamos que essa penalidade mínima seria alimentar uma pessoa 2 refeições, né, que tiram ou saciam a fome, né, dessa pessoa. Quando que a pessoa pode quebrar o jejum, né, tendo motivo para tal, né, a incapacidade por causa da idade avançada. Então, se não conseguir realmente jejuar, deverá alimentar uma pessoa por cada dia não jejuado. A incapacidade por causa da doença também, essa doença contínua, né? Ele não consegue, não se tem uma cura definitiva para essa doença, então nessa ocasião ele também alimenta. E nós citamos anteriormente a mulher grávida e a mulher que está amamentando, né? Alguns sábios dizem que ela deverá repor os dias e não precisa alimentar, outros dizem que não precisa repor os dias, mas necessariamente ela teria que alimentar, e a maioria opta pela alimentação apenas, se a ocasião venha a se repetir, né? Porque a mulher pode estar grávida todo mês de Ramadã, com 50 vezes, então é muito difícil ela poder repor 30 dias, mais 30 dias, mais 30 dias. Então, nessa ocasião, ela alimenta por cada pessoa, por cada dia, uma pessoa necessitada com aquelas 2 refeições que nós citamos, né? Se a mulher passar um mês de Ramadã, vamos supor, o período menstrual dela 4 a 5 dias, aí passou o mês de Ramadã, não conseguiu repor até o próximo mês de Ramadã, tem que ver se a falta de reposição for por motivos ou não. Vamos supor que chegou a época para ela repor, de repente ficou muito doente, não pôde repor esses dias, entrou outro Ramadã, nessa ocasião ela não precisa pagar alimento, ela apenas, depois de passar o segundo Ramadã, repor os dias, tanto deste quanto do outro Ramadã anterior, se ela tem quebrado nesse Ramadã posterior. Caso não não teve motivo nenhum para ela atrasar e entrou outro Ramadã, nessa ocasião ela deverá repor os dias e também alimentar uma pessoa por cada dia não jejuado. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.